Pessoal, vamos dar sequência aí ao conteúdo de Cerrado. Meu nome é professor Guilherme porque ninguém me chama de Guilherme, é professor Guilherme, né? É igual o Greg e o Cris, né? Todo mundo odeia o Cris. É Greg e Cris, não é só Cris e nem Greg. Quem assiste sabe o que eu estou falando. Então, olha só, gente. Nós hoje vamos dar continuidade sobre o Cerrado. E falando de Cerrado, a gente tem que falar da fauna e da flora. A fauna já foi falada no slide anterior. E agora a gente vai falar da flora, que é a vegetação, as plantas e tudo mais. Vamos falar um pouquinho sobre o extrato. O extrato, professor, extrato bancário? Perfeito, só que não tem nada a ver com extrato bancário. Tem a ver com porte. Você está me vendo aí? Eu pareço pequeno? Eu pareço? Lógico que não, né? O meu porte é um porte avantajado. Eu tenho 1,60 m de altura. Então é um porte, né? Para Teresina, minha amiga, que tá top. Olha só. A vegetação do Cerrado, ela tem uma vegetação arbórea, arbustiva e herbácea. No Enem, se isso cair, você vai ficar viajando. Meu Deus. O que é herbácea? Herbácea é grama, capim. Arbustiva, árvores de médio porte. E arbóreas são as árvores maiores. Vale lembrar, ressaltar, que a parte arbórea ela é em menor quantidade. No caso, seriam exceções em relação à vegetação do Cerrado, que geralmente é formada por árvores baixas, arbustivas e não tantas como arbóreas. É porque quando a gente fala arbórea, dá a ideia de que é bem presente, mas não é tão presente assim em relação às arbustivas, que é de médio porte, e as herbáceas, que essas ficam do começo ao fim, que são as gramas, capins e por aí vai. Em relação à umidade relativa do ar. Ah, professor, quer dizer que o ar ele é humilde, né? Nada a ver, pelo amor de Deus. Tá viajando, né? Umidade relativa do ar, é a quantidade de água presente no ar. Então, por exemplo, se tem muita partícula de água no ar, você liga o ventilador, o vento vem sensacional. Se o ar está seco, você liga o ventilador, parece um secador de cabelo. Tá certo? E nessa época do ano, de julho, agosto, para você que está assistindo esse slide de 2020, a umidade do ar fica muito baixa. Por que, professor? A gente vai ver. É a questão, né? Até falei para vocês que nesse mês de julho e agosto são os meses que menos chove no Cerrado. Então é o mês que mais tem incêndio, queimadas, tá certo? Então a umidade está bem baixa e isso favorece, né, os incêndios e por aí vai. Então observa, a umidade relativa do ar de 51% a 100%, perfeito, nível adequado, nível Vasco da Gama de excelência, tá certo? O nível de 30% até 50%, 31%, professor, tá bom, 31% a 50% da umidade relativa do ar. É um estado de observação e Teresina está constantemente nele. Quando entra entre 21% e 30% da umidade relativa do ar, aí já é um estado de atenção, tá certo? E Teresina, ano passado, porque o BR-OBRO do ano passado já aconteceu, o desse ano irá acontecer. Então o que acontece? Ano passado, Teresina bateu o seu recorde. Ele ficou apenas com 16% da umidade relativa do ar. É muito pouco, é um estado de alerta. Mais baixo que isso, só o estado de emergência. Ah, professor, Bom Jesus e Gilboés, 12%. É por isso que eu coloquei aqui a umidade relativa do ar. A região sul do Piauí é formada por cerrado. E se é formada por cerrado, eu tenho que saber o clima dessa região. Bom Jesus é a terra do Whindersson Nunes. Tá certo? Acho que todo piauiense sabe, né? Que Bom Jesus é a terra do Whindersson Nunes. E lá é a terra da soja também. Então observe que a gente tem que começar a associar algumas coisas. Soja, Bom Jesus,
umidade do ar, o Whindersson Nunes, né? Então você acaba associando. Eu, por exemplo, quando eu falo que Bom Jesus fica no sul do Piauí, tem uma umidade baixa, é cerrado, a primeira coisa que os alunos falam é o Whindersson Nunes, né? Enfim, beleza. Professor, qual é o risco à saúde que essa população aqui do sul do Piauí sofre? Ora, o risco da saúde, o maior de todos, é o rompimento de vasos, né, sanguíneos. Então, esses vasos sanguíneos, eles podem ser rompidos devido ao ar que fica muito seco e você pode comprometer esses vasos, e quando você perde sangue, você vai tirar ele pelo nariz, né? Então, acontece. Eu mesmo já consegui essa proeza. Aqui em Teresina, não é proeza. Os olhos ficam irritados. Se você andar de moto meio-dia, você sabe o que eu estou falando. Fica muito difícil de respirar. E o sistema respiratório como um todo fica totalmente afetado. Observa aí, ó. Queimadas no Brasil. Então, o cerrado aí, ele tem um papel, infelizmente, bem representativo. Mais de 35% das queimadas no Brasil estão concentradas no cerrado. E a pergunta é justamente essa: por que o cerrado possui alto índice de queimadas nessa época do ano? São duas opções só que eu botei para você. Você pausa o vídeo, marca e depois você vê eu respondendo. Letra A: diminuição das chuvas, o que provoca aumento da temperatura e menor umidade. Essa aí tá bacana. Ou letra B: aumento da temperatura somada à alta umidade relativa do ar. Quer dizer que as queimadas estão associadas à boa umidade do ar? Não! A opção correta é a letra A, gente. As queimadas, elas se proliferam em áreas de baixíssima umidade, onde as folhas ficam mais secas e propícias, né, à combustão, à queima, tá bom? Problemas no cerrado, é o que não falta. O garimpo, né, contaminação da água do mercúrio. Quando você vai extrair o minério, você tem que jogar o mercúrio para separar e você acaba contaminando a água. Infelizmente, é triste essa prática. A pecuária extensiva, que é a criação do gado criado solto, o pisoteio do gado faz com que o solo fique compactado. Eu sempre digo que no campo de futebol, o único lugar que não nasce grama é onde o goleiro está, porque ele fica o tempo todo ali pisando. E do mesmo jeito é o gado. Aonde ele pisa não nasce mais grama, gramíneas, capim, porque ele vai compactando o solo. Caça predatória, o agronegócio, esse aí está acabando com o cerrado. O pessoal está destruindo toda a vegetação para plantar soja, né? Imagina, destruir toda a mata de uma região para plantar soja, ganhar dinheiro. É o agronegócio. Desmatamentos e queimadas. Observa aí a expansão da soja. Então, em 1970, o cultivo da soja ficava no sul do Brasil. E hoje, se você reparar, ela pega a região central do Brasil, em especial a porção do Cerrado. Então, o agronegócio da soja tem desmatado, destruído. Esses vazios aqui que eu estou mostrando, era floresta do Cerrado e foi destruída pela plantação, pelo cultivo da soja, né? Infelizmente, é triste, viu? Bora fazer aí duas questõezinhas muito fáceis. PUC São Paulo. O texto abaixo refere-se a qual formação vegetal? Bora ler o texto. De origem bastante discutida, essa formação é característica das áreas onde o clima apresenta duas estações bem marcadas, uma seca e outra chuvosa, como no Planalto Central. Ela apresenta dois estratos nítidos, um arbóreo arbustivo, no qual as espécies tortuosas têm os caules geralmente revestidos de cascas espessas, e outro herbáceo, geralmente disposto em tufos. Na aula passada eu disse que toda a questão do cerrado,
o professor se coça para não colocar uma questão dessa. Quando tiver troncos tortos, raízes profundas, tortuosos, casca grossa, isso é cerrado. Não tem para onde fugir, meu amigo. Não tem. Marque cerrado e acabou. Na segunda questão e na última, já estou indo embora, né? A dor do parto é grande, mas terei que partir. O cerrado é um dos biomas brasileiros mais ameaçados diante da sua biodiversidade e está presente também no estado de Goiás. A ameaça desse bioma deve-se, letra A, à profundidade do solo e a sua pouca quantidade de nutrientes nele. Quer dizer que o bioma do cerrado está ameaçado porque o solo ele não tem muito nutriente, né? Está culpando a vítima. Letra B, as estações do ano bem definidas, seca e chuvosa, isso é um fato, mas será que isso faz com que o cerrado seja ameaçado? Letra C, a estrutura das árvores que possuem folhas rígidas e troncos retorcidos. Quer dizer que o cerrado está totalmente ameaçado porque as árvores são tortas. Será que faz sentido? Ou letra D, as atividades humanas ligadas à agricultura e à pecuária. Você sem medo marque letra D. Agronegócio, meu amigo. Agronegócio. Fiquem com Deus. Beijo no coração de cada um de vocês.